Bom dia a todos. Hoje nós temos aqui uma nova sessão da UNE. E hoje contamos com o professor Ricardo Terra, que é professor associado da disciplina de cirurgia de tórax, para falar sobre atualizações em mesotelioma pleural. Esse é um tema interessante, de tempos em tempos, precisa ser, como todos os outros, revisitado. Então, Terra, por favor. Primeiro, bom dia a todos. A oportunidade de falar desse tema, que é um tema, como o professor comentou, que apesar de ser um pouco raro, ele, nos últimos tempos aí, a gente teve algumas atualizações que são interessantes. Próximo. É um conflito de interesse, mas a gente vê aqui nesse gráfico que no Reino Unido vem aumentando bastante os casos de mesotelioma. Ainda que seja uma doença rara, os números eles vêm aumentando, próximo, e a mesma coisa no próximo, e a mesma coisa no Brasil. Ainda que lentamente, ainda continua uma doença rara, próximo. A grande questão é que se a gente olha aqui no gráfico, e todos sabem dessa associação do mesotelioma com asbesto, a gente vê que um dos picos de exposição a asbesto no Brasil aconteceu na década de 1980 até mais ou menos o meio de 1990. Ao longo dos anos 2000, com das diversas restrições ao uso do asbesto, isso diminuiu, mas existe um lag time entre a exposição ao asbesto e o desenvolvimento do mesotelioma de 30 a 40 anos. Então, a expectativa, né, que vários dos epidemiologistas que estudam isso têm é que o pico de casos de mesotelioma aconteça entre 2020 e 2030. Então, nós estamos provavelmente em um dos momentos onde se vai ter mais diagnóstico dessa doença no Brasil, e aí provavelmente depois de uns 10 anos esses números devem cair e a doença deve ficar menos frequente. Próximo. Eu vou falar sobre 3 pontos que têm sido bem discutidos sobre mesotelioma nos últimos anos, inclusive de uma polêmica que surgiu no último congresso de câncer de pulmão, e um é diagnóstico, estadiamento e tratamento, algumas questões específicas sobre cada um desses pontos. Esse foi um trabalho que a gente publicou ano passado, que fala sobre o diagnóstico do mesotelioma. Foi um estudo com 66 dos casos que foram tratados aqui no nosso hospital. Vocês vejam que é raro, né? Em 10 anos foram 66 casos, mas o que a gente observou foi o tempo que existe entre o início dos sintomas e realmente o paciente receber um tratamento. Vejam só, esse degrau é muito grande, são 6 meses e meio entre o início dos sintomas. A gente está falando de um sintoma que não é desprezível, que é um paciente que abre com derrame pleural, dor pleurolítica e tudo mais, até que esse paciente venha a ter um atendimento especializado. Ou seja, esses pacientes eles acabam ficando rodando no sistema por muito tempo antes de que seja feita a primeira suspeita de mesotelioma. Então a gente vê que são 6 meses e meio, isso na mediana dos nossos casos aqui. Teve casos que ficou mais de 1 ano e meio rodando o sistema. A partir desse momento em que tem a consulta especializada, a gente vê 1 mês e meio até você ter os diagnósticos, etc., e mais 1 mês e 1,7 meses aí para o estadiamento e a decisão do tratamento. Então, é muito tempo que a gente tem entre uma coisa e a outra. Próximo. Esse fato já é conhecido, então, essa questão da baixa suspeita diagnóstica já é conhecida. Isso gerou, em 2020, a publicação dessas diretrizes brasileiras para o diagnóstico do mesotelioma. Isso foi um projeto feito pelo Eduardo Algrante, que é um epidemiologista bem focado nisso, e que foi apresentado à Conitec, foi aprovado pelo Ministério. Próximo. E, basicamente, o que essas diretrizes colocam é que a gente tem que levantar a suspeita de mesotelioma, em especial nos pacientes que têm um derrame pleural maligno e que, após a investigação de outros sítios metastáticos, não foi identificada a causa dessa neoplasia. Não é incomum isso, a gente ter pacientes em que você tem sítios que são
difíceis de diagnosticar, isso acontece em cerca de 20% dos casos, e nessa situação, assim como na situação de um paciente que tem um derrame pleural neoplásico e antecedente de exposição a asbesto, o amianto, você tem que fazer então a imunohistoquímica específica. Basicamente, o que essas diretrizes chamam a atenção é que realmente, se o paciente não tem um diagnóstico de derrame pleural neoplásico, você não sabe o primário, ou se tem exposição a asbesto, você tem que fazer a imunohistoquímica. Por incrível que pareça, precisou todo esse barulho aí com a Politec para que fossem pagos esses agentes de imunohistoquímica. E esses marcadores, eles devem ser 2 positivos para mesotelioma e 2 negativos para adenocarcinoma. Quais seriam esses próximos? Quais seriam esses marcadores? Então, você tem que ter 2 desses 4 positivos, então WT1 e calretinina são os mais frequentes, mas o CK5-6 e o D240 também podem ser utilizados, e você tem que ter 2 desses de adenocarcinoma negativos. Então, veja que esse painel de imunohistoquímica tem que ter pelo menos a pesquisa de 4 marcadores. Então, o CE e o BEREP4, TTF1 são os mais frequentes, MOC31 é bem menos frequente. Uma outra coisa que é importante é o entendimento de que o conhecimento molecular do mesotelioma também vem aumentando. Por ser uma doença rara, a gente não tem grandes painéis como tem, por exemplo, para câncer de pulmão e outras neoplasias, mas começa a se estudar um pouco melhor e talvez a aberração gênica mais comum no mesotelioma seja a perda do BAP1. O BAP1 é da família do BRAF, né, do BRAC1, é um gene supressor de tumor, e a perda desse gene supressor de tumor provoca, então, o mesotelioma. Existe também uma linhagem germinativa, em que a família pode ter uma falta do gene BAP1, mas isso é pouco frequente no mesotelioma, mas é responsável por aqueles casos que a gente vê esporadicamente de pacientes com mesotelioma muito jovens. A gente teve um aqui que o menino tinha 21 anos, próximo. E aí a gente vê aquele primeiro gráfico lá, isso aqui são as alterações do BAP em várias neoplasias, né? Desde mesotelioma, que é aquela primeira, até câncer gastrointestinal, tumores neuroendócrinos, etc. A gente vê que realmente a perda do BAP é a mais comum, é mais comum no mesotelioma do que todos os outros mesoteliomas. Isso é do que as outras neoplasias. Isso é importante porque, próximo, porque você pode utilizar a perda de BAP em algumas circunstâncias também para confirmar o diagnóstico quando há dúvida. Ainda que seja em metade dos casos, o BAP negativo não vai excluir, mas um BAP positivo. Se você tiver diversos outros fatores, como aspecto clínico, etc., você pode bater o martelo de que aquilo realmente é um mesotelioma. Outro ponto diagnóstico mais recente que vale a pena ser mencionado é esse fenômeno do paciente do mesotelioma in situ. O mesotelioma in situ foi descrito pela WHO, né, pela OMS, em 2021. Isso foi incluído dentro dos critérios patológicos, né? Vocês já conhecem o mesotelioma epitelioide, o sarcomatoide, mas se descreveu também o mesotelioma in situ. O mesotelioma in situ é uma situação em que você tem ausência de sinais clínicos e radiológicos de mesotelioma. Então você vai fazer a tomo, você não vê espessamento da pleura, você faz uma pleuroscopia, você não vê pontos, mas quando você biopsia a pleura, e é um derrame pleural, obviamente, você encontra uma camada única de células com proliferação papilar. E aí, se você faz a pesquisa do BAP, lembra que eu falei do BAP, ela vem positiva, quer dizer, você tem a perda do BAP1 e, portanto, aí você faz o diagnóstico do mesotelioma in situ. Nós tivemos um caso aqui, talvez vocês se lembrem, do paciente, foi até uma publicação que a gente fez desse caso. E, próximo. Existe uma discussão, então, até terapêutica, né? Se deve tratar ou não se deve tratar, é algo que está assim, ainda tentando se entender melhor o que é esse fenômeno do mesotelioma in situ, mas certamente vocês vão ouvir falar bastante. Então,
assim, do ponto de vista radiológico, ele vai ter que ser um T0 e ele vai ter que ter uma pleuroscopia e uma tomografia que você não visualiza lesões. Então, ele está dentro do que seria o estadio clínico 1, ele está dentro do estadio do radiológico T0, quer dizer que você não tem espessamento pleural, e ele tem, então, essa característica de que é necessário uma pleuroscopia negativa. Próximo. E o prognóstico desses pacientes é bem melhor, como seria de se esperar. Existe também já uma demonstração de que esses pacientes, ao longo dos anos, eles vão progredir para uma forma invasiva do mesotelioma. Então, a questão é que isso pode demorar de 1 a 16 anos, como a gente viu na literatura. E uma das perguntas que se tem nesse momento, e é uma das discussões, é: será que isso é um achado morfológico, uma lesão precursora, ou será que isso já deveria ser considerado, como, por exemplo, nós temos o adenocarcinoma in situ dentro do estadiamento de câncer de pulmão, a primeira etapa do estadiamento do mesotelioma. Então, isso é um debate que está sendo presente agora, e aí seria não uma doença biologicamente diferente, mas a primeira etapa realmente do diagnóstico de um mesotelioma pleural maligno. Tá? Então, esse talvez seja um dos grandes debates hoje entre os patologistas e entre os cirurgiões, se esses casos devem ser tratados como um mesotelioma numa fase muito inicial, com cirurgia, quimioterapia, etc., ou não. Próximo. Esses são os pontos que eu queria trazer a respeito do diagnóstico, e agora nós temos que falar um pouco sobre estadiamento. O que tem de novo no estadiamento? A 8ª edição, ela organizou bastante o estadiamento do mesotelioma. Então, o estadio T, se vocês se lembrarem, como T1 a gente tem o tumor que vai invadir a pleura parietal e visceral, e você vai considerar T2 se essa invasão da pleura mediastinal e visceral se estender, seja para o parênquima pulmonar, como vocês veem ali, ou no diafragma, músculo diafragma, como a gente vê aqui. O T3, você já envolve a parede torácica, ou então a gordura mediastinal. Pode invadir o pericárdio, mas sem transfixar o pericárdio. Já o T4, ele vai ser invasão pleural maciça, invasão transpericárdica, invasão transdiafragmática, ou então pleura contralateral. Então, isso vai caracterizar o T4. Próximo. A grande diferença da 8ª edição está no estadiamento no descritor N. O descritor N nos mostra que são linfonodos N1 todos os que estariam em contato com a pleura ipsilateral. Então, a gente está falando de linfonodos hilares, linfonodos mediastinais, e aqui está a grande diferença para o câncer de pulmão, não confundam uma coisa com a outra, e os linfonodos, que são aqui pericardiofrênicos. O N2, eles seriam os linfonodos supraclaviculares e os linfonodos contralaterais. Então, essa é uma diferença importante. Quando a gente fala de doença N1 no mesotelioma, a gente inclui também os linfonodos, tanto mediastinais como pericardiofrênicos, que seriam excluídos no caso de câncer de pulmão. E o N2, ele inclui os linfonodos supraclaviculares e os linfonodos contralaterais. Seriam considerados como N3, no caso do câncer de pulmão, mas são N2 aqui no mesotelioma. Próximo. E esse entendimento ele é fundamental, porque se vocês forem olhar todas as diretrizes, vocês têm uma barra aqui que vai separar quem são os pacientes candidatos ao tratamento multimodal, e aí a gente vê que o N1 ele ainda é candidato. Então, o fato do paciente ter um linfonodo mediastinal ipsilateral não contraindica um tratamento multimodal. Mas se for contralateral, sim. Então, essa é uma diferença importante. E também a questão do T3, se a gente já tiver
tanto pleura contralateral, peritônio ou pericárdio comprometido, isso vai excluir o paciente do tratamento cirúrgico. Próximo. Isso aqui, então, é o guideline da ESMO, e aí, com isso, a gente vê também quais são os exames que, teoricamente, devem ser solicitados para o estadiamento. Então, vejam que tudo começa com a tomografia de tórax e abdômen superior, e aí, se o paciente é considerado como candidato potencial a um tratamento multimodal, lembrando que uma parte grande desses pacientes eles já chegam para nós sem condição até de tratamento qualquer que seja, se o paciente é um potencial candidato a esse tratamento multimodal, vocês têm que fazer o estadiamento com o PET. O PET vai nos ajudar a ver doença contralateral e doença peritoneal. E aí, nesse caso, vocês vão considerar ressonância, para ver se existem implantes mesmo, ou então até mesmo laparoscopia e vídeo contralateral. Então, o PET vai ser um grande exame para nos guiar nessa pergunta específica, se tem doença contralateral e se tem doença peritoneal. O PET, ele pode ajudar com o mediastino, mas o mediastino vai ser melhor estadiado com o EBUS ou com a mediastinoscopia, e o objetivo é principalmente também descartar a doença contralateral, que é onde a gente passa a barra, tá? Então isso aqui é o que a ESMO nos propõe. Próximo. Recentemente foi apresentado no Congresso Mundial de Câncer de Pulmão, lá em Singapura, os novos descritores para câncer do mesotelioma. Foi apresentado pela doutora Valerie Rush, que é a coordenadora desse grupo específico do domínio mesotelioma. Próximo. E a gente vai ver que a principal diferença, como aconteceu na 8ª edição do descritor N, na 9ª edição a principal diferença vai ser no descritor T. Sempre se considerou que aqueles descritores clínicos, se tem principalmente a diferença entre o T1 e o T2, se tem invasão do pulmão, se não tem invasão do pulmão, eles eram muito pobres para a predição. E já se vinha discutindo se o espessamento pleural realmente teria uma correlação melhor com o prognóstico. E isso foi avaliado nessa última revisão e efetivamente foi diagnosticado, foi observado que o que mais é relevante para o T é o espessamento da pleura. E aí, esse espessamento ele é medido em 3 pontos distintos. Em cima do arco aórtico, numa linha passada por cima do arco aórtico. Aí você vai pegar o ponto de maior espessura ali, vamos dizer 3 milímetros. Um ponto acima da veia pulmonar superior, uma linha reta, e aí você vai ver entre as duas linhas, o ponto de maior espessura, vamos dizer que seja mais 3 milímetros, e aí, dali para baixo, até o diafragma, qual seria o ponto de maior espessura da pleura, vamos dizer 4 milímetros. E aí, no total, a gente teria 10 milímetros de somatória do espessamento pleural. E ele seria, então, considerado como um T1, porque estaria inferior a 12 milímetros. Então, essa seria a forma de vocês hoje avaliarem o descritor T no mesotelioma. O T2 seria entre 12 e 30 milímetros. Tem também alguns dos descritores antigos, como a clara invasão da pleura mediastinal e também da parede torácica. E você tem aqui já no T3 uma questão importante, que é a invasão da fissura. Então, se você consegue ter na fissura um comprometimento, um espessamento de mais de 15 milímetros. Acho que ficou um pouco complicado. Por outro lado, o outro descritor, que era só no achômetro, também acha que tem invasão do pulmão e acha que tem no diafragma, ele tinha uma inconsistência muito grande. Bom, segue. Só uma pergunta, 12 milímetros veio da onde? Esse somatório das coisas, ou é do corte que eles analisaram? Eles fizeram, isso já vinha sendo já estudado há algum tempo. Então,
a percepção era que o espessamento pleural era mais relevante do que você chutar se tem ou não tem invasão. E aí eles foram fazendo vários cortes próximo. E esses cortes, eles foram feitos... E aí você tem... Eu não quis colocar todas as curvas, vai ser publicado em alguns meses aí o paper final. Lá você vai ver, tem todas as curvas, de vários tamanhos. Eles foram fazendo análise com várias combinações diferentes de tamanho, aí eles chegaram nos 12 milímetros. Mas o importante é que seja a somatória da espessura máxima da pleura nesses 3 pontos diferentes. Tá? E a gente vê que as curvas realmente ficaram com uma discriminação melhor do que comparada com a 8ª edição. Então, foi uma boa forma de discriminar o prognóstico do descritor P. Próximo. Então, esse talvez tenha sido um grande avanço aí na questão do mesotelioma. A gente vê que o estadiamento N ficou bem definido na 8ª edição, e a 9ª edição vai trazer uma melhor definição do estadiamento T. Ok? E, finalmente, tratamento. Né? O tratamento, a gente teve recentemente aí a publicação dos guidelines da ESMO, que já falei sobre ele na questão do diagnóstico, e o guideline já nos coloca que no momento em que você tem confirmado o diagnóstico de mesotelioma, você vai ter que dividir esse paciente em 3 possíveis rotas. Uma vai ser, o paciente só tem condição de fazer Best Supportive Care, que é uma parte substancial dos pacientes, infelizmente. Já chegam numa fase bem avançada, a gente não tem muito o que fazer. O paciente, ele é candidato a algum tratamento ativo, mas não ao tratamento multimodal. Então, um paciente que já tem 80 anos, você não vai pensar em cirurgia para esse paciente. Então, existem hoje tratamentos ativos. Eu destaco recentemente o uso da imunoterapia, que tem sido também utilizada nos pacientes com mesotelioma, em especial nos pacientes que têm o mesotelioma sarcomatoide. Existe uma correlação também com o BAP, aí a gente vê a medicina de precisão também entrando no mesotelioma. Então, os que têm a perda do BAP são mais responsivos à imunoterapia. Não coloquei esses slides aqui, mas você vê até interessante estudos que mostram que os que são BAP, que têm a perda do BAP, você vê a célula CD8 mais próxima do tumor, eles só mostram populações de células. Então, isso traria uma melhor resposta da imunoterapia. Tem umas pesquisas bem interessantes rodando com isso. Mas esses pacientes, então, eles não seriam candidatos potencial ao tratamento multimodal, incluindo cirurgia. E a terceira via seriam os pacientes que, sim, são candidatos potenciais ao tratamento multimodal. Próximo. O NCCN deixa isso de forma mais clara. Então, a gente vê que no momento em que o paciente tem mesotelioma pleural, eles vão dividir em estadio clínico 1 a 3A ou 3B e 4. A gente já viu isso. A grande barreira ali entre seria o 3A e o 3B, que é o que vai dividir a questão aqui do paciente com possibilidade de tratamento multimodal versus tratamento ou sistêmico exclusivo ou Best Supportive Care. O que vai passar a barreira é justamente linfonodos, mediastinais ou supraclaviculares, mediastinais contralaterais ou supraclaviculares, ou então essa invasão da pleura contralateral ou do peritônio. Então, esses são pontos muito importantes. Por isso, essa divisão já é colocada aqui no NCCN, e os pacientes que têm esse estadio clínico 1 a 3A, que tem PET, mediastinoscopia ou EBUS, eles seriam candidatos a alguma terapia cirúrgica, seja pleuropneumonectomia, seja a pleurectomia de decorticação, que eu já vou falar no minuto. Já os pacientes que têm doença mais avançada, você vai dividir entre os pacientes que têm uma boa performance status, que vai receber terapia sistêmica, ou uma performance pior, que vai receber o Best Supportive Care. Semelhante, então, ao que a gente viu ali da ESMO, só organizado de uma maneira um pouco diferente. Próximo. E o paciente que vai ser operado, aí você tem uma miríade de opções. Você pode fazer
né, dentro desse contexto do tratamento multimodal. A indução, que aí hoje ela vai ser uma combinação de platina com pemetrexed, ou você pode fazer de upfront a cirurgia e seguir depois com a quimioterapia, também com platina e pemetrexed. Então, essas duas seriam as formas possíveis, existem esses dois caminhos, e para os pacientes que são por algum motivo considerados inoperáveis, assim, clinicamente, aí a terapia sistêmica seria a mais provável rota. Então, a gente vê que existe a possibilidade tanto da neoadjuvância seguida de cirurgia, como cirurgia seguida de adjuvância. Próximo. Hoje, esses são dados do National Cancer Database, 22,5% dos pacientes dos Estados Unidos que são diagnosticados com câncer de pulmão recebem tratamento cirúrgico, ou seja, terapia multimodal. Então não é um número desprezível, mas esse número me chama muito a atenção, que é 40% dos pacientes que acabam não recebendo nenhum tratamento, porque já chegam numa fase bastante avançada. De qualquer maneira, quase metade dos pacientes que têm uma possibilidade terapêutica, eles são submetidos a algum tipo de cirurgia nos Estados Unidos. Próximo. E o objetivo da cirurgia é a ressecção macroscópica completa. Então, é um desafio porque a gente tem toda essa superfície pleural para abordar e você tem que conseguir remover a doença visível por inteiro. Não faz sentido você deixar a doença macroscópica. Muito bem, próximo. Quais seriam as estratégias, então, para alcançar essa redução macroscópica completa? Uma é a pleuropneumonectomia, em que você remove toda a pleura parietal, muitas vezes o diafragma, muitas vezes o pericárdio, como a gente está vendo aí, e isso sai num bloco junto com o pulmão, e aí você resolve o problema da pleura visceral, que obviamente está saindo junto com isso. Próximo. A outra alternativa é a pleurectomia com decorticação. Do ponto de vista técnico, essa cirurgia é inclusive mais complexa do que a pleuropneumonectomia, porque ela exige que você remova toda a pleura parietal, muitas vezes o diafragma, muitas vezes o pericárdio, e faça uma decorticação que não é uma decorticação simples. Se você fez uma decorticação e achou que foi simples, é porque você não removeu no plano adequado para a pleurectomia de mesotelioma. O pulmão, você fala assim, esse pulmão não vai cicatrizar nunca quando você termina aquela pleurectomia, porque você deixa todo o tecido alveolar visível. E, incrivelmente, ele resolve. Mas o fato é que hoje, qual tem sido também um detalhe importante da pleurectomia e decorticação? Quando você faz a pleurectomia com decorticação, até recentemente se entendia que o ideal era ressecar o diafragma inteiro. E isso vem mudando. O diafragma, ele pode ser preservado, porque muito raramente pacientes nesse estadio vão ter a invasão do músculo diafragma. Entretanto, o centro tendíneo do diafragma, dificilmente você vai conseguir remover, deixar de remover. Então, o que a gente faz é você preserva o músculo diafragma, remove o centro tendíneo e coloca uma prótese exclusivamente no centro tendíneo, porque com isso você reduz várias das complicações associadas à pleurectomia com decorticação. Muitas das complicações são pela remoção do diafragma. Pacientes, a gente já viu aqui, pacientes que tiveram hérnia esofágica, pacientes que tiveram, na hora que fecha o hiato ali da veia cava, fica estreito, tinham hipotensão dependendo do lado que ficavam. Então, assim, é uma complexidade a mais a remoção incompleta do diafragma. Às vezes é necessária, mas na maioria das vezes não é. Próximo. Bom, a gente tem vários estudos que fizeram aí a validação, né, da pleuropneumonectomia. Esses são os do Sugar Baker, com 183 casos lá de 1999, próximo. A gente vê que tem vários critérios que ele usou para um bom prognóstico, como ser epitelioide, como ser N0, enfim, próximo.
Mas uma coisa interessante é que ele mostrou que eles tinham uma mortalidade de 3,8%, isso mesmo nessa cirurgia muito grande que eles faziam, que retirava tudo, próximo, e isso validou. Entretanto, foi publicado um estudo randomizado, chamado MARS Trial, que foi publicado em 2011, que comparou a pleuropneumonectomia com o tratamento Best Supportive Care. Esse estudo próximo mostrou uma superioridade do Best Supportive Care frente à pleuropneumonectomia próximo. O problema, e mostrou inclusive ganho, melhor qualidade de vida para o Best Supportive Care próximo. O problema desse estudo é que é um estudo de 50 casos apenas, ele é subdimensionado. Foi um estudo que grande parte dos pacientes acabaram não sendo randomizados por algum motivo e a gente não consegue entender. Eles não tinham quimio padronizada e a mortalidade cirúrgica foi de 18%. Foi quase 5 vezes maior do que nos centros que fazem mesotelioma. Então isso gerou uma grande polêmica em cima desse estudo e os resultados só nos mostraram que, puxa, talvez a pleuropneumonectomia em centros não super especializados tem uma mortalidade excessiva e então deveria ser revisado. Próximo. Isso acabou dando força para a pleurectomia e decorticação. Vocês vão ver, existem vários estudos, eu não vou mencionar todos aqui, que mostram, e esse é um exemplo, como que a vantagem potencial da pleurectomia e decorticação pode ter. Como o objetivo é a remoção completa, né, é o debulking, você tirar o pulmão não é necessário. Essa é a grande verdade. Se você consegue remover efetivamente toda a pleura, seja visceral e parietal, você remover o pulmão é uma morbidade muito grande para um benefício que talvez oncológico não seja relevante. Próximo. Esse estudo mostrou exatamente isso que eu estou falando. A gente vê que os pacientes que foram submetidos à pleurectomia com decorticação, isso aqui foi score de propensão, tiveram uma evolução melhor do que os que foram submetidos a uma pleuropneumonectomia. Próximo. E o que a gente vê aqui, ó, o hazard ratio mostra que é pior você fazer pleuropneumonectomia. Próximo. E o que a gente vê é que talvez o grande problema da pleurectomia e decorticação seja uma maior porcentagem de recorrência local. Então, realmente, talvez exista essa desvantagem potencial que é compensada pela menor mortalidade da própria cirurgia. Então, a toxicidade da pleuropneumonectomia tem sido considerada excessiva. Próximo. E aí a gente tem métodos mais modernos para tentar reduzir essa recorrência local da pleurectomia e decorticação. Um exemplo é o uso da quimioterapia hipertérmica. Esse aqui é um trabalho do Sugar Baker, isso na verdade foi até post-mortem que foi publicado, em que ele mostra, e o grupo no caso, uma vantagem do uso da HIPOC, que é a quimioterapia hipertérmica, frente a casos em que ela não é realizada, em especial no controle da doença local, das recorrências locais. Próximo. Isso pode ser feito também com radioterapia, mas a radioterapia ela é bem complexa nesses casos, porque como o pulmão está lá, você pode ter uma toxicidade alta. Então, apesar de ser uma alternativa, ela deve ser feita em centros super especializados, porque a chance de você ter toxicidade com essa rádio é grande. Próxima. E aí, o último ponto dessa aula, que é falar sobre o que foi apresentado, o MARS-2, que foi uma comparação entre a pleurectomia e o Best Supportive Care. Foi um trial que pegou pacientes que tinham mesotelioma confirmado, com doença restrita a um hemitórax e considerado ressecável. E os pacientes receberam 2 ciclos de platina e pemetrexed, e se tivessem, uma nova tomografia que ele continuava operável, esses pacientes foram, então, randomizados para uma coisa ou outra. Próximo. Então, foram 335 pacientes randomizados, 169 para um lado, 166 para o outro. Próximo. E esse estudo, ele foi, na minha opinião, apresentado de uma forma enviesada. O autor coloca na apresentação que a cirurgia foi pior, mas ele fez uma manobra estatística para falar isso. Ele criou uma linha aqui e fez, o hazard ratio aqui é esse,
O hazard ratio a partir daqui é outro. Só que não dá, as linhas elas cruzam, você não tem como fazer uma análise de Kaplan-Meier e pegar só um pedaço que te interessa para falar que o seu argumento está correto. O que a gente pode deduzir desta curva é que o tratamento com cirurgia foi semelhante ao tratamento, ou foi não superior, ao tratamento sem cirurgia. Tá? Então, acho que essa é a primeira crítica que eu faço à forma como foi apresentado. Próximo. A segunda coisa... A segunda coisa é que esses pacientes foram mal selecionados. Eles colocaram 15% de pacientes, por exemplo, com mesoteliomas que não são o epitelioide, que a gente já sabe que a cirurgia é deletéria. Então, você tem 15% dos pacientes que, obviamente, estão puxando o resultado da cirurgia para pior. Eu não sei por que eles incluíram esses casos. Eles não tiveram problema de recrutamento. Próximo. Eles incluíram 7% de pacientes com linfonodos ou supraclaviculares ou contralaterais, que a gente sabe que não são candidatos à cirurgia e que também estão puxando esses resultados para pior. Eles tiveram um desbalanço grande, aqui ó, 25%, 58%, enquanto ao envolvimento do músculo diafragma, ou então extensão para o parênquima pulmonar, quer dizer, esses pacientes, do ponto de vista de seleção, não foram adequados. Próximo. A gente vê que os pacientes que foram randomizados para não cirurgia receberam tratamento sistêmico melhor com imunoterapia. Eu não sei porquê, o autor também não conseguiu explicar porquê. O dobro recebeu imunoterapia. Então, teve alguns desbalanços nesse estudo que questionam o resultado. Próximo. E a gente vê também que a grande maioria retirou o diafragma, que é essa pleurectomia estendida. E como eu falei para vocês, isso já não é mais considerado como algo padrão. Próximo. E esse aqui é até a Paula Gaudi foi a comentadora desse trabalho no Mundial, ela colocou esse slide que mostra também que a grande maioria dos grupos, ou mais da metade dos pacientes, foram operados em grupos que operam menos do que 3 pacientes por ano. São também grupos que não têm uma experiência tão grande. Próximo. Então, o que a gente conclui? Primeiro, lembrando, o diagnóstico do mesotelioma é difícil, a gente teve aí diretrizes para tentar aumentar o número de novos casos. O mesotelioma in situ, vocês viram, é uma entidade nova que a gente vai ter que aprender. O novo TNM muda, em especial o descritor T, lembrem da espessura pleural. Em relação ao tratamento, tendência atual, pleurectomia. Se você puder acrescentar estratégias para controle local, é melhor, como, por exemplo, a quimioterapia hipertérmica. E existem novos estudos, como o Marçal, que, inclusive, estão questionando o papel da cirurgia. Na minha leitura, ele ressalta algumas coisas. Primeiro, você tem que selecionar bem os pacientes. E segundo, o grupo que vai operar tem que ter uma expertise no tratamento. Ele não dá para ser operado, não é nem para todo paciente, nem em todo hospital. É isso. Bom dia, meu nome é Gabriela, sou R4 da cirurgia torácica. Vou apresentar o caso. Vou apresentar o paciente de uma mulher, 59 anos de idade, com índice de massa corporal de 33,8, com antecedentes de síndrome de apneia obstrutiva do sono, depressão, obesidade, hipertensão arterial, mioclonitis. A queixa principal foi tosse seca e dor torácica. A paciente estava sendo já atendida porque tinha uma queixa a nível do quadril e foi feita uma ressonância magnética que tinha identificado um derrame pleural. A paciente apresentou há 2 semanas, antes de procurar o último atendimento médico, tosse seca e dor torácica, que foi identificada já um derrame pleural na ressonância magnética a nível do hemitórax esquerdo. E o médico solicitou uma tomografia de tórax com achado de derrame pleural esquerdo em espessamento nodular, com um provável origem neoplásica. A ressonância magnética do abdômen superior, que foi realizada no dia 15 de junho, a gente pode identificar que já tem um espessamento na base pleural esquerda e uma lesão mediastinal à esquerda. Foram lesões de aproximadamente 6 centímetros a nível mediastinal
e a basal de 4 centímetros. Com isso, ele solicitou uma tomografia de tórax. A tomografia de tórax foi realizada no dia 31 de julho, onde a gente pode ver um espessamento da pleura visceral e parietal, com um derrame pleural basal à esquerda. A gente não conseguiu identificar ou não tem linfonodos aumentados de tamanho. Que as imagens não consegui colocar. Tem um link para poder ver, mas eu trouxe. A paciente tinha um carnosque bom, de 95%. Como a gente consegue identificar essas lesões a nível basal da pleura parietal e visceral à esquerda. Posteriormente, foi solicitado um PET. Como a gente pode identificar, na verdade, tem 3 lesões, uma mediastinal de 6 centímetros, uma basal esquerda costofrênica de 3,8 centímetros e uma a nível basal medial esquerda de 2,8 centímetros. A gente não conseguiu ter as imagens do PET, mas o informe de PET, ele fala de uma lesão de 4,1 por 6,8 e 5 centímetros, com uma captação de 4,5. Ela está a nível do recesso costofrênico posterior, e tem outra lesão de 3,7 centímetros, que está adjacente ao oitavo arco costal e da aorta descendente. Ela tem uma captação de 4,4. Além disso, ela tem uma captação de 3,7 a nível do gânglio de uma tendinopatia cervical, com a nível 2A, mas ela tem uma origem inflamatória, aparentemente porque é bilateral. Fez uma biópsia pleural guiada por tomografia, no dia 15 de agosto, que veio como um diagnóstico de um mesotelioma epiteloide de padrão microcítico, defeito imunistoquímico também. Foi planificada uma cirurgia, feita uma pleurectomia parietal visceral, mediastinal, uma pericardiectomia parcial, com reconstrução diafragmática, colocação de tela Simbotex e uma quimioterapia hipertênica à esquerda. Foi o dia 25 de setembro. Dentro da pleurectomia, a gente fez uma decorticação visceral. A gente conseguiu identificar os implantes na pleura visceral. Foi realizada a decorticação da pleura visceral. Ó, esse é o plano correto. Vocês vejam que sai uma... parece uma membrana ali. A pleura, ela tem que sair inteira. A pleura parietal é mais fácil. Agora, a pleura visceral fica aquele pulmão horroroso ali. Não. Ela fez quimioterapia hipertênica transcirúrgica com cisplatina e doxorubicina. Esse procedimento dura aproximadamente 15 minutos, que o paciente tem que ficar, pode continuar, com essa quimioterapia a nível do uma hora. Intratorácica, a gente tem que fechar o tórax para tentar não ter esvaziamento desse líquido. Pode passar. Você deixou para o abdômen, então?
Não, eu fechei. Existe essa discussão, mas se você deixa passar para o diafragma, você tem muita perda e você tem depois dificuldade de recolher esse líquido. Isso era uma das discussões que o próprio Sugar Baker tinha, mas para executar a química hipertérmica tem alguns desafios grandes quando você deixa aberto. Você preenche a liga com temperatura? Sim, entra em cima. Sim, até uns 5 litros roda, tem lá os parâmetros, você tem que definir com o cara que faz a perfusão, ele é mais especialista que a gente. E aí você tem um fluxo que isso aí fica rodando. Por isso que quando vai para o diafragma você perde um pouco desse parâmetro. E no final você tem que aspirar tudo para evitar que tenha toxicidade adicional. E o outro ponto é manter a temperatura em 43 graus. Isso, na hora que você começa, o paciente se estabiliza. Só para os residentes entenderem, confundir o plutônio para estar em tudo. Deixa o pulmão sem ventilar nessa hora, não? Oi? Deixa o pulmão colapado nessa hora, ou não? O pulmão colapado. Se você deixar ele ventilando, ele não vai funcionar, porque o ar circula. E aí a gente vê, olha, aqui são, por exemplo, o parâmetro de temperatura. Então, olha, aqui, olha, a temperatura que está entrando, 42, aqui está saindo 40 graus, então a máquina tem que ir compensando, tem vários detalhes, o fluxo, enfim. Aqui, ó, entrou 5 litros para poder fazer essa perfusão. Acho que é mais ou menos o volume torácico se você preencher a E tem que fechar bem, porque senão começa vazando. Teve algum sinal de ciência renal? Não, vomitou, sempre fica como se tivesse feito uma química. E não é no dia Faz uma seguinte. química com uma dose muito alta, esse que é o problema, uma absorção, então é muito mais alto que uma cisplatina tradicional. Sim. A evolução no pós-operatório da paciente, só para lembrar que a paciente durante transcirúrgico foi transfundida com 2 concentrados, ela teve uma queda do HB de 12 a 8,2, mas depois ela estabilizou e os leucócitos como os neutrófilos foram estabilizados, ela foi de alta com 12.000 leucócitos e um PCR de 125 em bom estado geral. O primeiro raio-x pós-operatório do dia 25, a gente conseguiu ver uma boa expansão pulmonar com 2 drenos pleurais, ela foi colocada os drenos pleurais com sistema digital Topaz, com escape nas primeiras 72 horas. O dia 29 ela já não tinha escape, no dia 27 ela já não tinha escape. A gente retirou o dreno anterior do dia 29. A gente vê esse raio-x com a retirada do dreno anterior e ela ficou com o dreno posterior por 72 horas, com escape por um dreno posterior, posteriormente a retirada do dreno anterior. Pressão negativa. Acho que deixaram menos 2 porque a gente conseguiu ver que depois da cirurgia com a pleurectomia de corticação ela tem múltiplas fístulas, né? Na primeiro raio-x do dia 1, com dreno, a gente viu que não tinha escape já a 24 horas e a gente retirou o dreno posterior. Pode passar. A anatomia patológica dela foi enviada a pleura parietal, visceral, o linfonodo da cadeia 5, 6, a cadeia 7, e foi identificado um mesotelioma difuso pleural de baixo grau, com atipia nuclear leve, contagem miótica de menos 0,1 figura de mitose em 2 milímetros quadrados, sem necrose identificada e músculo esquelético livre, fragmento de parênquima pulmonar alveolar livre de infiltração neoplásica e linfonodos da cadeia 5, 6 e 7 livres de neoplasia. Na imunohistoquímica a gente vê que foi positivo o WT1, calretinina e a pancitoqueratina. Todos esses conjuntos dos achados foi diagnosticado como um mesotelioma com um estadiamento anatomopatológico PT1-PN seca. Ela foi para quimioterapia adjuvante com cisplatina e prendexed com 4 ciclos, iniciou o primeiro ciclo no dia 11 de outubro. Ela foi realizada uma tomografia de tórax no dia 2 de outubro, onde a gente conseguiu ver um pouquinho de derrame pleural, mas tem uma boa expansão do parênquima pulmonar esquerdo. Tem umas bronquiectasias aqui embaixo.
O pulmão fica meio sofrido por um período. Mas ela melhorou, tá bem. Estava em bom estado geral, realizou posteriormente a tomografia, um raio-x, e a gente conseguiu ver como essa expansão pulmonar melhorou. Esse foi o raio-x do dia 9 e do dia 11 a gente já conseguiu ver que foi muito melhor a expansão pulmonar. Acho que eu queria agradecer. Ótima apresentação também, Gabriel. Parabéns. Pode aparecer. No estadiamento você pensou em usar a medida pela PET, já que ela acrescenta 2 scores, aumentaria a sensibilidade e especificidade, ela daria a medida com mais precisão, mesmo em áreas mais homogêneas, capta ou não capta, e aí depois daria o processo inflamatório? É uma boa pergunta, mas assim, o PET ele não pode ser utilizado para o estadiamento, porque o estadiamento leva em consideração questões anatômicas. Se você for incluir alguma mensuração, como por exemplo o SUV, etc., teoricamente você sairia da lógica que se hoje utiliza para desenvolver o estadiamento TNM, que é a extensão anatômica da doença. Outros fatores prognósticos, é uma discussão que está havendo se vão ser incorporados mesmo no câncer de pulmão, mas a gente não usa, por exemplo, mutação, a gente não usa outras características, então é um ponto interessante, mas ele é considerado como um fator prognóstico, não de estadiamento. Repara que a argumentação é um pouco semântica, no sentido, eu estou usando essas ferramentas, eu fiz esse perímetro estabelecido tradicionalmente, mas de repente aquilo pode aumentar a sensibilidade e especificidade, e o estudamento passa por uma outra etapa. Pode. Parabéns pela apresentação, muito caso. Tem umas dúvidas que eu tenho mesmo, mas eu acho que a gente teve nos últimos anos uma tendência a entrar em neoadjuvância, pelo menos aqui no serviço. Você que tem, sem dúvida, mais experiência com essas tecnologias novas e mesmo, acho que comentou. Na NCCN deixa escolher, e na NCCN ele não fala especificamente do high-top. Nesse caso aí, qual que é a sua rotina hoje? Porque a nossa tendência vai fazer neoadjuvância, né, com platina e etc., fazer a cirurgia. Nesse caso, você foi para o high-top e para a adjuvância. Então, como que você tem experiência? Hoje, eu acho que a neoadjuvância, ela deixa o paciente menos assim, preparado para a cirurgia, que é uma cirurgia que é uma pancada. Então, eu hoje preferiria fazer a cirurgia upfront e aí fazer a high-top e depois, lembrando que o objetivo da high-top não é sistêmico aqui, é tratamento local. E aí depois ir para a adjuvância. A contra-argumentação é que talvez menos pacientes recebam adjuvância, mas como na minha visão, essa é uma doença que o problema principal é local, eu acho que a gente tem que investir o máximo possível no tratamento local. Mesmo se for especialmente plural, maior, assim. Mesmo. Até porque as eles entram no detalhe do high-top, eles colocam no adjuvante, né? Assim, não sei se tem algum... Não, a NCCN não fala de high-top. Fala de rádio. O da ESMO fala, o da NCCN não. Ainda voltando para os 2 fatores, o N, o PET-CT é negativo, é suficiente para considerar que as cadeias linfonodais estão livres, e até quanto do T você iria para a cirurgia direto, assim? Esse caso, por exemplo, eu não tenho, mas baixinho. A gente acabou, nesse caso, por exemplo, não fazendo estadiamento mediastinal invasivo, que é passível de crítica, tá? Eu considero que é ok. Entretanto, é muito raro, se você não tem nenhuma suspeita por imagem que o N seja positivo, mais ainda do que no pulmão, é mais raro ainda que o N seja efetivamente negativo, um falso negativo.
Mas, assim, pacientes borderline, eu acho que tem que fazer um estadiamento mais invasivo possível, que não era o caso dessa senhora. Ela tinha uma distribuição meio estranha, vocês viram que ele formou massas. Eu até tenho dúvida, nesse caso, como eu classificaria o T clínico. Poderia até depender de como você classifica hoje, seria um T4. Mas a gente vê que o estadiamento T patológico foi um T1. Então, só mostra que ainda é difícil, ainda está em discussão. Ajudaria na nona edição, não seria... Na nona edição ele seria um T4. Rapidamente, essa história da espessura da pleura, para classificar o mesotelioma, é uma iniciativa da doutora Marilyn Brush há muito tempo. Desde a 7ª edição, nós estamos indo para a 9ª, ela já falava nisso. Passou a 8ª com ela trabalhando e agora acabou entrando na 9ª. E uma outra coisa que vai ter que se adequar são os relatórios. Você veja que o relatório da radiologia, do mesotelioma, os radiologistas vão ter que começar a classificar. Olha, tanto de espessura aqui em cima, tanto aqui. Isso vai ser muito importante para o... Isso que define o estadiamento, na verdade. E o relatório, inclusive, da patologia que foi apresentado aí, eu diria que ele é incompleto. Ela nem fala que tipo de mesotelioma é. Se é epitelioide ou... Falou hematoide microcístico, mas que é uma... Não fala. Não está escrito adenomatoide microcístico. Mas não é a classificação que a gente usa. É uma subclassificação do OMS. E, de qualquer maneira, isso tem que ser padronizado também. Mas eu concordo, precisava ser padronizado. Bom, acho que nós vamos bem no horário, acho que a apresentação foi super boa, o tema interessante. E é um tema, é mais um dos temas, né? Como tudo em medicina, que está em constante evolução. Como a gente tem poucos casos, talvez seja, e o mundo não tem tantos casos assim, talvez seja ainda mais difícil, porque o câncer de pulmão é muito mais frequente, então se avança mais porque tem mais gente estudando, se conhece melhor a doença e assim por diante. Acho que o mesotelioma, que a sensação que a gente já tem há um bom tempo é casos muito avançados, qualquer tratamento que você fizer vai ter um resultado ruim. Então existe uma tendência, talvez, a ser menos invasivo, porque acaba, do ponto de vista de qualidade de vida, piorando a qualidade de vida, sem uma grande sobrevida. Por outro lado, as fronteiras estão aí, como o Terra mostrou, como a 10ª vez. Gabriele. Eu sou péssimo de nome, desculpa. O Gabriele também mostrou. Bom, senhores, eu queria só fazer 2 lembretes que estão no final da reunião. Na sexta-feira, os assistentes, né, depois, a reunião é normal, das 7h30 às 8h30, acho que 8h15 talvez, e a gente conversar. E no sábado tem a SBCT bem até o Incor, que vai ser no 2º andar, no teatro. Um simpósio o dia inteiro, um assunto bastante interessante. Tá bom? Obrigado a todos.